Relatos misteriosos da mulher que encontrou o milionário e seu filho negro e nunca esqueceu. As serras de Minas Gerais são um cenário perfeito para histórias que beiram o sobrenatural. Dizem por aí que uma mulher chamada Cecília, com um olhar que carrega dores milenares, vive em uma velha casa de pedra, cercada de mistérios e ecos de um passado sombrio. Ruínas de amores perdidos e promessas quebradas rodeiam seu lar. E cada tempestade traz consigo o sussurro de fantasmas pessoais. Naquela noite fria e tempestuosa, quando os trovões rugiam como criaturas selvagens, Cecília se encontrava em um abismo de solidão, isolada do mundo lá fora. Foi então que os batidos na porta foram ouvidos. Primeiro um som fraco, depois um desespero, um clamor ardente por ajuda. O coração de Cecília acelerou. Ela hesitou, envolta em seus medos enraizados, na dúvida se deveria abrir a porta para um desconhecido. Mas o desespero da criança que acompanhava o homem era palpável como uma ferida aberta que pedia socorro. Era Eduardo, um milionário perdido nas tempestades de sua própria vida. E ao seu lado, seu filho Gabriel, que estava à beira da morte. Cecília, mesmo cheia de cicatrizes emocionais, sentiu o impulso. O olhar de Gabriel, pequeno e cheio de dor, a prendeu. Ela abriu a porta e o frio da noite se misturou ao calor do abrigo que oferecia. Nos dias seguintes, enquanto a tempestade rufava lá fora, a casa de Cecília se transformou em um lar. Risos e lágrimas compartilhadas fluíam como o próprio rio, levando embora as mágoas. Cecília sentiu uma luz renascer dentro dela, enquanto Eduardo e Gabriel preenchiam os vazios que a dor havia deixado. O que nenhum deles sabia era o peso que carregavam. Eduardo, com sua dor em silêncio pela perda de Sandra, sua esposa amada, e Cecília, que lutava contra a traição de um amigo e a ausência do pai. No entanto, à medida que os dias passavam, a conexão crescia. Em um projeto social trouxe uma luz de esperança, mas também acendeu velhas rivalidades e medições. Dúvidas surgiam a cada passo, enquanto Gabriel, com seu carinho desmedido, implorava para não deixá-la. Um desejo que fatiava o coração de Cecília. E então, Eduardo fez um pedido inesperado, um compromisso. Mas com ele, o passado ameaçava vir à tona, trazendo à luz segredos sombrios que poderiam se tornar uma tempestade muito mais forte do que a que enfrentavam. Cecília se viu perdida, presa em um labirinto de emoções intensas. O que fazer? O papel de mãe que Gabriel lhe atribuía aquecia seu coração, mas ao mesmo tempo trazia um dilema absoluto. O sol, que finalmente aparecia entre as nuvens, prometia dias melhores, mas também desvelava verdades que poderiam salvar ou destruir tudo o que haviam construído juntos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A luz do sol começava a invadir a casa de pedra, aquecendo cada canto antes mergulhado na escuridão. Mas a calma que se instaurou na manhã seguinte à tempestade era enganadora.
Cecília sentia um turbilhão interno. A proposta de Eduardo ecoava em sua mente enquanto Gabriel se aninhava em seus braços, seu pequeno corpo aquecendo seu coração. Você vai mesmo me deixar, Cecília? O olhar de Gabriel, misto de tristeza e provocação, atingia-a como um golpe. Ontem, as risadas eram tantas. Os planos pareciam tão certos. Mas agora, o peso de uma escolha começava a sufocá-la. Assim, na reflexão sobre o futuro que trazia esperança, um estrondo rompia a tranquilidade do ambiente. A porta se abriu violentamente, revelando um visitante inesperado. As sombras se agitaram e, com isso, a atmosfera azedou. Era um homem alto, de pele escura, com um olhar que queimava como fogo. Ele parecia saído de um pesadelo. Onde está Eduardo? Sua voz ressoou e o ar ficou pesado. Cecília sentiu o estômago revirar. Quem é você? Perguntou, se aproximando instintivamente de Gabriel, que àquela altura já estava em pé com medo estampado em seu rosto. Sou Lucas, irmão de Sandra. As palavras caíram como uma bomba no chão. Cecília ficou paralisada. Sandra? A mulher que Eduardo tanto amava? Perdida em um passado obscuro. E aquele homem era o irmão dela? Um nó apertava sua garganta. O que ele fazia ali? Ela não estava sozinha naquela noite, Lucas prosseguiu, os olhos fixos em Cecília. E eu sei a verdade sobre o que aconteceu. Um silêncio cortante se instalou. A revelação drástica pairou no ar. A dor que Eduardo carregava permanecia escondida sob camadas de amor reinventado. Mas agora aquelas feridas poderiam ser abertas novamente. Cecília sentia o chão se abrir sob seus pés. O peso da culpa e do medo apertava seu peito. Ela sabia que a verdade frequentemente não era um objeto que se escolhe exibir, mas sim uma sombra que teima em aparecer. Gabriel, sentindo a tensão, segurou a mão de Cecília. Um gesto simples, mas carregado de significado. Ela olhou para ele, seu pequeno refúgio em meio ao mar de incertezas. Não se preocupe, meu amor, está tudo bem, disse, mas por dentro sua voz agora tremia. Lucas avançou. Seu olhar penetrante. Você é a chave de tudo isso, Cecília. Se Eduardo não sabe, é hora de você contar a verdade. As palavras dele eram uma ameaça e uma promessa. A cada instante, o mistério em torno da morte de Sandra se tornava mais profundo, mais complicado. Cecília sentiu as paredes da casa a rodeando, como se o espaço estivesse invisivelmente encolhendo. O que saberia para contar Eduardo? E o que Lucas realmente pretendia ao fazer aquela revelação? Precisava fazer uma escolha, ou se proteger, ou revelar segredos que poderiam desmoronar tudo. A batida no peito dela ecoava enquanto o tempo parecia parar. Entre a luz que filtrava pelo 30º dia após a tempestade e a sombra que se aproximava. Pelo corredor, Cecília compreendeu que não poderia escapar por muito tempo. Eduardo soltou ela mais para si mesma do que para o homem em pé diante dela. Com isso, o peso das palavras pairava no ar, como um mistério que pela primeira vez revelava seus garras afiadas. O que Lucas sabia? O que Eduardo precisaria saber? A casa antes acolhedora agora se transformava no cenário de uma tempestade emocional ainda mais intensa. E assim, enquanto o sol iluminava a cena, um novo ciclo de escuridão se instalava, preparando-se para se desdobrar. O fôlego como sua única testemunha, Cecília sabia que nada seria como antes. Não mais. Cecília estava presa em seus pensamentos, perdida entre a necessidade de esconder a verdade e a urgência de revelá-la. Eduardo! Sussurrou, aguardando uma resposta. O silêncio era ensurdecedor.
Lucas a encarava com um olhar que parecia perfurar sua alma, enquanto Gabriel, inquieto, percebia a tensão no ar. Você precisa contar a ele. Lucas insistiu, a voz mais alta, como se estivesse empurrando-a para um abismo. Se não o fizer, consigo fazer isso por você. A ameaça pairava como uma nuvem negra, carregada de tempestade. Cecília olhou para Gabriel, que ainda segurava sua mão. A expressão de inocência, contrastando com o caos ao redor. Os olhos do menino, cheios de confiança, imploravam por respostas. Ela não podia deixá-lo sozinho. Não naquele mundo cheio de sombras. Por favor, saia, disse Cecília, tentando se manter firme. Mas sua voz tremia, soando mais como um pedido do que uma ordem. Mas Lucas não se moveu. Em vez disso, ele deu um passo à frente, a crise emocional entre eles crescendo como uma onda prestes a desabar. Você não entende, não é? As mentiras nos escravizam, Cecília. Ele avançou e, de repente, a casa pareceu se encolher. Um borrão de dor a envolveu. Sandra não morreu acidentalmente. Escute, eu sei o que aconteceu. As palavras o levaram a um novo nível de urgência, tingido de raiva e desespero. Todo o ar pareceu deslocar-se no instante em que a afirmação tomou conta do ambiente. Cecília sentiu seu coração acelerar, seu estômago revirar. O que ele estava realmente dizendo? O passado de Eduardo, a tragédia, se tornava um puzzle dilacerante. Não, você está errado, Cecília respondeu quase em um grito. Sandra, ela... As memórias a assaltaram, os momentos com Eduardo, as promessas, o cheiro do café com o qual se aqueciam nas manhãs frias. Mas a pincelada de suas lembranças agora carregava uma sombra, questionando tudo. Lucas sorriu sardonicamente, seu olhar refletindo a crueldade da verdade. Você não está ouvindo. Eles tiveram uma briga feia. Você não sabe. A verdade é que Sandra não pode se ir com o peso de um segredo, e esse segredo está ligado a você. Cecília sentiu um pesado golpe no peito. O que ele queria dizer? Qual o segredo que a envolvia? Uma onda de pavor a atravessou, quase a paralisa, enquanto um silêncio sepulcral preenchia a sala. Não apenas a verdade sobre Sandra, mas a verdade sobre ela mesma poderia ser a arma a ser usada contra Eduardo. De repente, uma batida violenta na porta interrompeu a tensão palpável. Cecília saltou, o coração na garganta. Quem pode ser agora? Ela se perguntou, o medo dançando em sua mente. Sem esperar por resposta, a porta se abriu e Eduardo entrou, encharcado e pálido, como se o destino estivesse cobrando seu preço. O que está acontecendo aqui? Sua voz grave cortou o ar como uma faca. Seus olhos mudaram de Cecília para Lucas com uma expressão de confusão e medo. Eduardo! Cecília disse, sua voz tremendo ao chamar por ele. Você precisa ouvir! Mas Lucas interveio, seu olhar afiado, fixado em Eduardo. Ele tem que saber, Cecília. É hora de expor as verdades que sempre foram ocultadas. A atmosfera mudou imediatamente. O ar estava carregado de tensão. Eduardo olhou de um ao outro, buscando respostas. O que você está fazendo aqui? Perguntou Lucas, a hostilidade evidente. E então algo inesperado aconteceu. Enquanto todos esperavam um desfecho explosivo, uma sirene cortou a quietude, seguida por uma batida intrusiva na janela. Passantes gritavam na rua e todos se viraram para ver. Uma ambulância, luzes piscando. Parecia que o caos estava apenas começando. Nesse momento crítico,
Cecília percebeu que a tempestade não estava apenas dentro da casa, mas também fora. O quê? O que está acontecendo? Sentiu seu mundo girar, as verdades começando a se entrelaçar em um emaranhado insustentável. O que você escondeu de mim, Cecília? Eduardo finalmente perguntou, sua voz reverberando entre os prédios, enquanto as luzes da ambulância tremulavam, com um significado desconhecido pairando no ar. E com isso, o jogo da revelação começava. O labirinto de segredos, onde cada escolha poderia significar a salvação ou a destruição. As palavras ficaram presas em sua garganta. O peso da verdade ameaçava desabar sobre suas cabeças. No silêncio que se seguia, todos se preparavam para o impacto, sem saber o que a tempestade revelaria a seguir. Cecília sentiu o peso da verdade, pairando como uma sombra. O olhar confuso de Eduardo cortou o silêncio como uma faca afiada. Mas antes que ela pudesse reunir coragem para falar, o silêncio se estilhaçou com as sirenes da ambulância que ecoavam pela rua. O que poderia ser mais trágico? O caos estava prestes a entrar em sua vida. Eduardo, você precisa saber, disse ela, sua voz tremendo sob a pressão do momento. Lucas observava com um sorriso enigmático, como um predador prestes a atacar. Cecília olhou para Gabriel, que se aconchegava em suas pernas, e a ferida da possibilidade de perder tudo a fez tremer. Eduardo se virou para Lucas, cuja presença imponente parecia sugar a energia da sala. Que verdade é essa? Ele perguntou, a cada palavra se aproximando mais do abismo. Os rumores das sirenes aumentaram, como se o universo estivesse alertando para o que estava prestes a acontecer. Ela não estava sozinha naquela noite. Lucas começou, seu tom provocador mexendo com emoções contidas. Sandra teve um motivo para se afastar, um segredo, e alguém aqui pode ser a chave para tudo isso. A chave? Cecília murmurou, seu coração disparando. A ansiedade a envolveu como uma cobra apertando seu corpo. Do que você está falando? Lucas deu um passo à frente e seu olhar se fixou em Eduardo, desafiador. Você tem que escutar, Eduardo. O que você sabe sobre o que aconteceu naquela noite? Eduardo hesitou, sua expressão mudando para confusão. Não sei de nada, só sei que ela morreu. O que você quer dizer com segredo? O desespero começou a pintar seu rosto e Alessandra, que estava equilibrando a fragilidade em eles, deslizou ainda mais para a beira do caos. Antes que Lucas pudesse responder, a porta da frente se abriu abruptamente e o ar se eletricizou. Entrou uma mulher, os olhos cheios de lágrimas, como um semblante de pressa e desespero. Eduardo, você precisa vir agora! A voz dela era um lamento que fazia o coração de Cecília acelerar. Eduardo virou-se, absorvendo a cena como um filme em câmera lenta. Quem é você? Perguntou, a inquietação crescendo. Meu nome é Ana, sou amiga da Sandra. Ela respirou fundo e a tensão crescia a cada segundo. Ela tem algo que precisa ser contado, algo que pode mudar tudo. O ar estava denso. Cecília sentiu-se como uma espectadora em sua própria vida. O que há? Com Sandra? O que você sabe? A necessidade de entender queimava dentro dela. Ana olhou para Lucas, então para Eduardo. Sandra estava envolvida em algo muito mais profundo do que imaginei. Uma rede de mentiras e a verdade sobre o que aconteceu naquela noite. As palavras pairaram, escorregando lentamente na sala como veneno. Estava arriscando tudo para proteger você, Eduardo.
E isso a levou à morte. O choque de suas palavras cedeu um tremor pelo corpo de Eduardo, enquanto Cecília estava paralisada. O pânico enraizado assumiu o controle, mergulhando-a em um mar de incertezas. Protegendo-o de quê? A verdade, você precisa saber dela antes que seja tarde demais. Você pode não ser quem pensa que é. Ana disse, sua voz embargada, enquanto todos os olhares se concentravam nela. Cecília, tomada pela confusão, olhou para Lucas, que apenas observava como um espectador. Vá em frente. Diga a verdade, Ana, ele provocou. Eduardo estendeu as mãos como se seu mundo estivesse desmoronando. Não pode ser. E o horror estava escrito em seu rosto. O peso da revelação estava prestes a cair. E quem eles eram, tudo o que acreditavam saber, poderia ser um quebra-cabeça cujas peças estavam fora de lugar. Cecília sentiu seu coração afundar e o caos na sala começou a se agitar novamente, como uma tempestade se formando à distância. Não pode ser verdade! Contem-me que não é verdade! A súplica dela ecoou, uma tentativa desesperada de agarrar a sanidade em meio ao colapso. A confusão e a revelação pendiam no ar pesado como uma nuvem negra, e o burburinho do mundo exterior parecia distante, quase irrelevante. O fôlego se tornava difícil e o tempo parecia parar. Eduardo, ouça! Ana empurrou, mas antes que pudesse continuar, uma explosão de luz brilhou pela janela, como se o universo tivesse decidido intervir. O barulho do caos à frente falou mais do que qualquer palavra. Cecília sentiu seu estômago revirar. Era o início de algo que poderia obliterar a vida que conheciam. E o que deveria ser uma revelação restringida à verdade de Sandra, agora se desenvolvia em algo muito mais sinistro. Cada um deles estava prestes a descobrir não apenas quem eram, mas quem realmente eram os. Outros, a tempestade dentro e fora estava apenas começando. A tempestade estava prestes a se intensificar. O ar, pesado e vibrante, parecia vibrar com a expectativa. Cecília olhou para Ana, esperando que ela continuasse. O nervosismo tornava tudo mais difícil. O que você está dizendo? Questionou ela, quase sem voz, enquanto seu coração acelerava. Antes de Sandra morrer, Ana começou, a voz falhando sob o peso das palavras. Ela descobriu algo chocante. A verdade é que você, Cecília, não é quem pensa que é. O eco dessas palavras ressoou na sala, como um raio cortando o céu escuro. Cecília sentiu as pernas fraquejarem. O que você quer dizer com isso? O pânico começou a se espalhar como fogo sob o vento. Eduardo, ao lado dela, olhou para Ana com incredulidade. Você é mais ligada a essa história do que imagina. Não foi um acidente. Não foi apenas uma morte. Você pode ser a chave que revela tudo, Ana disse. E suas palavras eram como um golpe no estômago. A confusão crescia e Cecília se viu presa entre a raiva e o medo. Lucas riu de maneira sombria. Bravo, Ana! Agora temos todo mundo à mesa! Seu sorriso era bem mais do que um mero gesto de satisfação. Havia uma ameaça mal disfarçada em sua expressão. Cecília, você precisa entender que não sabe tudo. Ele se virou para Eduardo.
seus olhos estudando cada reação. Nós jogamos um jogo perigoso, e você, Eduardo, nem imaginava. Te sairia perdendo. As sirenes do lado de fora pareciam se intensificar, um lamento ecoando em meia tensão. O que tudo isso significava? As palavras de Ana giravam em sua mente, e a imagem de Sandra surgia, distorcida e embaçada. Uma conexão a algemava, mas o desconhecido a cercava como sombras dançantes. Só precisa entender uma coisa. Lucas continuou, avançando em direção a Cecília. Essa relação que você construiu, os laços afetivos, podem não ser o que parecem. O passado nunca morre. Coração acelerado, Cecília desejou que aquele momento pudesse ser adiado, que caos ao redor dela pudesse parar. O que você está insinuando? Eduardo disparou, a raiva começando a mostrar os dentes. Não toque nela! A expressão de desespero crescia em seu rosto, e Cecília se sentiu dividida entre o amor e o medo. Ana se aproximou. Eduardo, você pode não acreditar, mas isso envolve seu filho também. Um chamado à ação, uma revelação no ar. O que você precisa saber é: Gabriel pode não ser quem você pensa que é. Cecília não podia mais suportar. Pare! Como pode dizer isso? Gabriel é nosso! Os sentimentos que a invadiam eram ardentes, proteção, amor e um pavor que a paralisava. Mas Lucas avançou, o olhar fixo em Gabriel, que estava guardando uma expressão de confusão. Você quer realmente saber, Cecília, o que o passado escondia por trás de um véu de mentiras? Ele puxou um pequeno objeto do bolso e mostrou uma fotografia desbotada. Cecília olhou para a imagem e seu mundo desabou. A mulher na foto era exatamente igual a ela, mas mais jovem, com olhos que brilhavam intensamente. O cabelo era o mesmo, a expressão, tudo igual. Quem é essa? Seus lábios mal formaram a pergunta. Você precisa se lembrar. Não pode fugir do que está escrito nas estrelas. Lucas disse, e cada palavra parecia cortar mais fundo. Sandra acreditava em você. Você é parte desta história. Cecília, a sala se encheu com o som distante da ambulância. A realidade começava a ficar turva, e Cecília mal podia respirar. As conexões estavam se formando, e a verdade a atacava por todos os lados. Eduardo a encarava com um misto de medo e confusão. E Gabriel, inocente, segurava sua mão. Cecília, você? O que sabe sobre sua família? Fria e cortante. Cecília sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Eu não sei. O desespero contaminava seu tom. A fotografia a desafiava, como uma sombra de um passado oculto. Então foi isso que aconteceu naquela noite? Ana murmurou. Sandra queria protegê-la. E agora tudo está se revelando. Você e Gabriel podem estar ligados de maneira que nunca imaginaram. As palavras de Ana foram uma explosão, ecoando na parede de seu ser. A tempestade fora e dentro dela estava apenas começando. Cecília fechou os olhos, tentando encontrar uma resposta. Então uma nova sirene soou, mais próxima, mais urgente. O colapso se aproximava. Em meio ao caos, ela não sabia se o que estava para vir era um alívio ou uma condenação. E a verdade sobre quem realmente era poderia destruí-los a todos. Cecília sentiu o peso da verdade pairando como uma sombra. O olhar confuso de Eduardo cortou o silêncio como uma faca afiada. Mas antes que ela pudesse reunir coragem para falar,
O silêncio se estilhaçou com as sirenes da ambulância, que ecoavam pela rua. O que poderia ser mais trágico? O caos estava prestes a entrar em sua vida. Eduardo, você precisa saber, disse ela, sua voz tremendo sob a pressão do momento. Lucas observava com um sorriso enigmático, como um predador prestes a atacar. Cecília olhou para Gabriel, que se aconchegava em suas pernas, e a ferida da possibilidade de perder tudo a fez tremer. Eduardo se virou para Lucas, cuja presença imponente parecia sugar a energia da sala. Que verdade é essa? Ele perguntou, a cada palavra se aproximando mais do abismo. Os rumores das sirenes aumentaram, como se o universo estivesse alertando para o que estava prestes a acontecer. Ela não estava sozinha naquela noite. Lucas começou, o tom provocador mexendo com emoções contidas. Sandra teve um motivo para se afastar, um segredo. E alguém aqui pode ser a chave para tudo isso. A chave? Cecília murmurou, seu coração disparando. A ansiedade a envolveu como uma cobra apertando seu corpo. Do que você está falando? Lucas deu um passo à frente. E seu olhar se fixou em Eduardo, desafiador. Você tem que escutar, Eduardo. O que você sabe sobre o que aconteceu naquela noite? Eduardo hesitou, sua expressão mudando para a confusão. Não sei de nada. Só sei que ela morreu. O que você quer dizer com segredo? O desespero começou a pintar seu rosto. E Alessandra, que estava equilibrando a fragilidade entre eles, deslizou ainda mais para a beira do caos. Antes que Lucas pudesse responder, a porta da frente se abriu abruptamente e o ar se eletrizou. Entrou uma mulher, os olhos cheios de lágrimas, com um semblante de pressa e desespero. Eduardo, você precisa vir agora! A voz dela era um lamento que fazia o coração de Cecília acelerar. Eduardo virou-se, absorvendo-a. Cena como um filme em câmera lenta. Quem é você? Perguntou, a inquietação crescendo. Meu nome é Ana. Sou amiga da Sandra. Ela respirou fundo e a tensão crescia a cada segundo. Ela tem algo que precisa ser contado, algo que pode mudar tudo. O ar estava denso. Cecília sentiu-se como uma espectadora em sua própria vida. O que há com Sandra? O que você sabe? A necessidade de entender queimava dentro dela. Ana olhou para Lucas, então para Eduardo. Sandra estava envolvida em algo muito mais profundo do que imaginei. Uma rede de mentiras. E a verdade sobre o que aconteceu naquela noite. As palavras pairaram, escorregando lentamente na sala como veneno. Estava arriscando tudo para proteger você, Eduardo. E isso levou à morte. O choque de suas palavras cedeu um tremor pelo corpo de Eduardo, enquanto Cecília estava paralisada. O pânico enraizado assumiu o controle, mergulhando-a em um mar de incertezas. Protegendo-o de quê? A verdade. Você precisa saber dela, antes que seja tarde demais. Você pode não ser quem pensa que é. Ana disse, sua voz embargada enquanto todos os olhares se concentravam nela. Cecília, tomada pela confusão, olhou para Lucas e apenas observava como um espectador. Vá em frente. Diga a verdade, Ana, ele provocou. Eduardo estendeu as mãos,
como se seu mundo estivesse desmoronando. Não, não pode ser. E o horror estava escrito em seu rosto. O peso da revelação estava prestes a cair. E quem eles eram? Tudo o que acreditavam saber poderia ser um quebra-cabeça cujas peças estavam fora de lugar. Cecília sentiu seu coração afundar. E o caos na sala começou a se agitar novamente, como uma tempestade se formando à distância. Não pode ser verdade! Contem-me que não é verdade! A súplica dela ecoou, uma tentativa desesperada de agarrar a sanidade em meio ao colapso. Então, do nada, uma explosão de luz brilhou pela janela, e a casa inteira pareceu tremer. Um clarão repentino que fez todos se virarem. Quando o brilho diminuiu, estavam todos em estado de choque. Havia uma multidão do lado de fora, mas não era só isso. No meio deles, um homem erguia um cartaz com uma foto de Sandra, mas não era. Essa a parte mais chocante. Ao lado dele, uma figura conhecida surgia das sombras. Um rosto que todos pensavam estar morto. Era o pai de Cecília. Cecília congelou. Pai? A palavra fugiu de seus lábios como um sussurro perdido. O olhar dele, antes de tristeza, agora era cheio de um mix de orgulho e culpa. O espaço parecia encolher, a atmosfera densa como chumbo. Cecília, eu posso explicar, ele disse, sua voz tremendo. Mas o que mais chocou foi quando ele se virou para Eduardo. Você precisa saber, os laços que unem vocês não são o que parecem. Sandra e eu, fomos nós quem... Um grito cortou o ar. Era Gabriel, cobrindo os ouvidos, sentindo a tensão eletromagnética carregada. Ela olhou para o menino, depois para o pai. A realidade virou um turbilhão. Pai, não, por favor! Cecília implorou, enquanto os fundamentos de sua vida pareciam derreter sob seus pés. Segredos, mentiras, mais do que um acúmulo de histórias. Era um cataclismo. Quando com um gesto ele ergueu a mão e o cartaz sobre Sandra. A verdade estava prestes a despedaçar tudo. A casa antes tranquila agora ressoava com o eco de revelações doridas. Você é a filha de construtores de mentiras. E assim, a tempestade estava aquedada, mas um novo caos estava apenas começando. Cecília congelou. A imagem de seu pai em pé diante da multidão, esmagando todo o resto. Pai! A palavra saiu como um sussurro fragilizado, quase um pedido desesperado por respostas. Eduardo olhou para ela, confuso, como se a realidade estivesse se desfazendo diante dele. Lucas se manteve em silêncio, observando a cena com um sorriso doentio, como se aquilo fosse um show. Cecília, eu posso explicar, disse o pai, a voz quase falhando. O olhar dele transbordava arrependimento, mas também uma determinação estranha. As palavras dele cortaram a atmosfera, fazendo o círculo de tensão aumentar. O pânico era palpável. Cecília sentia seus joelhos fraquejarem. Eduardo respirou profundo e avançou, seu olhar mudando de Cecília para o homem que afirmava ser seu pai. O que você quer dizer com isso? Que história é essa? O que aconteceu naquela noite? Ela não só morreu, ela foi morta. E você, Cecília, está muito mais envolvida do que... Imagina! Um clamor se originou da multidão, murmúrios de confusão. O coração de Cecília disparou. Como você pode dizer isso? Cecília sentiu o estômago revirar. Sandra estava... Ela simplesmente não... Ela estava tentando proteger você. E o que você não sabe? O pai dela começou, as palavras saindo como um sopro nervoso. É que você
não é só filha da Sandra. Você é também a filha de Lucas. Um silêncio mortal. Cada olhar fixou-se no pai de Cecília. Os rostos tomados de choque. Cecília sentiu o mundo balançar sob seus pés. O que ele estava dizendo? O que isso significava? Gabriel se apertou em sua terna, os olhos grandes como pratos, enquanto Eduardo ficou paralisado, a confusão agora entrelaçada com raiva. Você está mentindo! Como pode ser possível? Ele se virou, o rosto pálido. Diga que não é verdade, Cecília. Diga isso agora! Lucas exigiu, o tom triunfante ecoando. Porque a verdade é que existem segredos nela que não podem ficar enterrados por mais tempo. Eu sempre soube e não deixei você saber. Sandra queria proteger essa verdade. Mas por quê? Por que tudo isso? O desespero começou a fazer a voz de Cecília tremer. O ar ao redor dela parecia confinado, pesado. O eco dos murmúrios crescia, surgindo como um lamento distante na multidão. Porque isso não envolvia apenas você, mas também a própria Sandra. O pai dela sussurrou, os olhos brilhando com lágrimas. Era um amor proibido, um jogo que resultou na morte dela, e agora envolve todos nós. Uma onda de pânico tomou conta da sala. A ambiguidade entre passado e presente tornava-se uma tempestade imprevisível. Gabriel estava perdido, segurando a mão da mãe, e isso só acrescentava a confusão. Por favor, o que está acontecendo? Ele implorou, mas a única resposta era um silêncio sepulcral. Então, uma explosão. Um som estrondoso e crescente que muitas vezes falha. Um acidente lá fora, na rua, onde a ambulância procurava um lugar para parar. Luzes piscando cortaram a escuridão e a realidade parecia se desfocar ainda mais. Uma criança apareceu correndo na direção deles, o rosto cheio de pânico. Uma mulher está caindo! Ligue para a polícia! Ela gritou. O que mais pode acontecer? Cecília pensou, um nó na garganta apertando a cada segundo que passava. Ela virou gentilmente Gabriel para trás, tentando protegê-lo, sentindo a adrenalina aumentar dentro dela. Lucas sorriu de maneira cruel. Agora você percebe, não é? O passado nunca morre, e o que está prestes a acontecer pode derrubar tudo o que você acreditava conhecer. Prepare-se para mais revelações. A verdade se aproximava insistentemente, carregada de um peso tão denso que a sala ficou sufocante. Se você quer entender, comece a olhar para o que está frente a você. As palavras de Lucas ressoaram como um trovão. E assim, enquanto olhavam para a rua, onde a agitação aumentava, o chão sob os pés de Cecília começou a ceder novamente. Uma tempestade estava agindo! E o que se revelaria a seguir poderia mudar tudo de uma vez por todas. Cecília congelou. A imagem de seu pai em pé diante da multidão, esmagando todo o resto. Pai? A palavra saiu como um sussurro fragilizado, quase um pedido desesperado por respostas. Eduardo olhou para ela, confuso, como se a realidade estivesse se desfazendo diante dele. Lucas se manteve em silêncio, observando a cena com um sorriso doentio, como se aquilo fosse um show. Cecília, eu posso explicar, disse o pai, a voz quase falhando. O olhar dele transbordava arrependimento, mas também uma determinação estranha. As palavras dele cortaram a atmosfera, fazendo o círculo de tensão aumentar. O pânico era palpável. Cecília sentia seus joelhos fraquejarem. Eduardo respirou profundo e avançou, seu olhar mudando de Cecília para o homem que afirmava ser seu pai. O que você quer dizer com isso? Que história é essa? O que aconteceu naquela noite?
Ela não só morreu, ela foi morta! E você, Cecília, está muito mais envolvida do que imagina. Um clamor se originou da multidão. Murmúrios de confusão. O coração de Cecília disparou. Como você pode dizer isso? Cecília sentiu o estômago revirar. Sandra estava... Ela simplesmente não. Ela estava tentando proteger você. E o que você não sabe? O pai dela começou, as palavras saindo como um sopro nervoso. É que você não é só filha da Sandra. Você é também a filha de Lucas. Um silêncio mortal. Cada olhar fixou-se no pai de Cecília, os rostos tomados de choque. Cecília sentiu o mundo balançar sob seus pés. O que ele estava dizendo? O que isso significava? Gabriel se apertou em sua perna, os olhos grandes como pratos. Enquanto Eduardo ficou paralisado, a confusão agora entrelaçada com raiva. Você está mentindo! Como pode ser possível? Ele se virou, o rosto pálido. Diga que não é verdade, Cecília! Diga isso agora! Lucas exigiu, o tom triunfante ecoando. Porque a verdade é que existem segredos nela que não podem ficar enterrados por mais tempo. Prepare-se para mais revelações. A verdade se aproximava, insistentemente carregada de um peso tão denso que a sala ficou sufocante. Se você quer entender, comece a olhar para o que está à frente a você. As palavras de Lucas ressoaram como um trovão. E assim, enquanto olhavam para a rua, onde a agitação aumentava, o chão sob os pés de Cecília começou a ceder novamente. Uma tempestade estava agindo. E o que se revelaria a seguir poderia mudar tudo de uma vez por todas. Nesse momento, o profissionalismo da ambulância se sobrepôs a gritos de pânico que começavam a ecoar. É um golpe! Há pessoas feridas! A multidão se agitou e as pessoas começaram a correr, confundindo-se em suas respostas. Cecília olhou rapidamente para a janela e viu algo que a paralisou. Algumas pessoas estavam se afastando de um homem que havia caído ao chão. A camisa dele estava manchada de vermelho. Não! Ela sussurrou. O que aconteceu? É o médico! Ele está ferido! Gritou alguém da multidão. A cena, distorcida e caótica, começou a se desenrolar diante de seus olhos. Ela não conseguia desviar o olhar. O homem caído era o mesmo que havia ajudado Eduardo e Gabriel na estrada. Era como se uma sombra estivesse se espalhando sobre todos. O pai de Cecília apressou-se para a porta, mas Lucas o deteve com um gesto. Deixe que resolvam isso. O que importa agora é descobrir a verdade. As palavras ecoaram como um eco sombrio, ainda mais perturbador no meio do pânico. Eduardo se virou para o pai de Cecília, a raiva crescendo. Você pretende que eu fique aqui ouvindo o que você diz? Precisamos ajudar. E se a verdade for o que vai salvar ou destruir todos nós? Eduardo. Lucas disse e a sala pareceu encolher com atenção. Sandra deixou tudo isso escondido. Agora que ela não está aqui, cada um de nós é um peão em um jogo que nem sabemos que estamos jogando. A sirene da ambulância soava mais forte. Cecília sentiu-se perdida, o nó na garganta sufocando. O que estava acontecendo? O que mais poderiam revelar? Enquanto as vozes ecoavam, os olhares se viraram. E um grito cortou o ar. Era o médico, levantando-se com dificuldade, a mão coberta de sangue. Alguém está vendendo droga. Foi uma emboscada. A declaração fez a multidão hesitar. O que isso significava? As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. E tudo girava em torno de um único ponto.
Que segredos estavam realmente nas sombras? O que mais estava escondido? Cecília olhou para Lucas, cuja expressão havia se tornado fria e calculista. Você sabia de tudo, não é? O que mais você está escondendo? A resposta dele foi um sorriso sardônico. Apenas espere, Cecília. A tempestade está apenas começando. Ela sentiu a terra tremer sob seus pés. E o caos que antes parecia longe estava agora se aproximando. Os segredos, as mentiras, tudo estava prestes a se transformar em algo muito maior. Cecília congelou, a atmosfera pesando como chumbo. Tempestade ecoava na mente dela, enquanto todos olhavam intrigados para o pai. Você não pode estar falando. Sério? Eduardo gritou, as mãos tremendo. O olhar dele alternava entre Cecília e Lucas, buscando uma resposta que não parecia existir. Não é possível que você seja filho dele. A incredulidade de Eduardo cortava o ar como vidro quebrando. Mas Lucas apenas observava, um brilho maligno nos olhos. A verdade é mais complicada do que você imagina. Antes que Cecília conseguisse processar essas palavras, um estrondo ensurdecedor irrompeu da rua. Uma explosão! Um susto coletivo se espalhou. A multidão gritando e correndo. A sirene da ambulância se misturou aos gritos, fazendo tudo parecer um pesadelo. Cecília se voltou para a janela, coração disparado, e viu uma fumaça espessa subindo. "Eduardo, venha!" gritou Ana, puxando-o em direção à saída. Ele hesitou, os olhos fixos no pai de Cecília, lutando para entender o que estava acontecendo. Mas a curiosidade de Cecília foi ofuscada por um sentimento gélido. "Não pode ser real!" balbuciou ela, a mente rodando. O pai dela avançou, a voz tremida. "Cecília! Tudo o que posso fazer é te proteger da verdade que pode destruir a todos nós." Ele se aproximou, mas uma onda de raiva fez Cecília recuar. "Destruir? Você é a causa disso!" Ela gritou, e cada palavra era uma facada. Seu mundo era um labirinto de mentiras, e tudo que tinha acreditado agora poderia desmoronar. Então, na porta, uma sombra apareceu. Um homem. Ninguém notou até que ele se aproximou. "Cecília!" ele gritou. E era a voz de alguém que ela conhecia muito bem. Tiago? A incredulidade imobilizou-a. O amigo de infância estava ali, machucado, com um curativo na testa e sangue escorrendo pelo braço. O que aconteceu? O caos ao redor pareceu diminuir enquanto o foco se virava para ele. Eu vi algo que mudará tudo! Tiago ofegava e a intensidade da sua voz fez o coração de Cecília acelerar. Sandra, ela não morreu por acaso. As palavras dele eram balas que atingiam direto o alvo. Os olhos de todos se voltaram para ele e Ana pressionou as mãos contra a boca, sussurrando. "O que você sabe?" A verdade é que Sandra, ela não estava sozinha naquela noite. Eu estava perto, vi quem estava com ela. Tiago respirou fundo, claramente, tentando reunir forças. "O que eu vi eram pessoas que você nunca imaginaria." Eduardo estava em choque, incapaz de processar as informações. "Quem? O que você está dizendo?" "Por favor, diga logo!" implorou Cecília, a tensão quase insuportável. As peças do quebra-cabeças começavam a se alinhar, mas o que viria em seguida era um inferno prestes a se soltar. É um grupo que quer acabar com Eduardo. Com você também, Cecília." A revelação de Tiago fez o corpo dela estremeceu. "Eles acham que você sabe da verdade. A verdade que Sandra tentou proteger." "Proteger? De quê?" Eduardo gritou, mas nada se preparava para o que veio a seguir.
A fumaça na rua começou a se dissipar e um grupo de homens armados apareceu, avançando em direção à casa. Seu olhar impiedoso atravessou a multidão. O coração de Cecília disparou. Estamos em perigo! Ela gritou, buscando um lugar para se esconder. Cecília! O pai de Cecília gritou, indo em direção à porta, mas Lucas o agarrou. Onde você pensa que vai? O desespero se intensificou. O tempo parecia parar enquanto Cecília avançava, protegendo Gabriel, o menino agarrado em seu vestido. O olhar dele estava cheio de medo. O que ela podia fazer? Fique atrás de mim, Gabriel, ela ordenou, mas já sabia que suas palavras eram quase vazias. Tiago olhou para Cecília e Eduardo, a expressão de medo transformando-se em determinação. Sabem o que devem fazer. Preparem-se. As vozes de pânico ecoavam e a multidão nervosa se aglomerava no corredor. As sombras se aproximavam. O mundo de Cecília estava virando um pesadelo sem fim. A revelação de Tiago deixou tudo em suspenso, como um balão prestes a explodir. São eles! Eles estão vindo! Tiago gritou. E quando a primeira porta se abriu, a tempestade no exterior estava apenas começando. Era um aviso, um verdadeiro chamado à ação. O que eles fariam agora? Cecília não sabia, mas o tempo estava se esgotando. A única coisa que sabia era que a verdade poderia custar a vida deles. Cecília respirou fundo. O cheiro de fumaça ainda saturando o ar. O que está acontecendo? A pergunta saiu ferida, enquanto Tiago era cercado por olhares aterrorizados. O povo na rua estava em alvoroço, mas a atenção do grupo agora estava em Tiago. Ele tinha que continuar. Vi o que ocorreu naquela noite. Havia um grupo lá, pessoas que queriam eliminar a Sandra. Elas a perseguiram. Eu vi tudo. Tiago estava inquieto, a respiração irregular. Ela não morreu por acidente. Você precisa acreditar em mim. A cada palavra, o coração de Cecília batia mais rápido. Eduardo estava ao lado dela, histeria na voz. Quem são essas pessoas? Ele gritou. O que você sabe? Mas Tiago balançou a cabeça, os olhos fixos na multidão. Agora não é seguro ficar aqui. Uma sombra se aproximou do grupo e todo mundo congelou. Era o grupo armado, rostos cobertos e olhos afiados, como predadores prontos para atacar. Cecília sentiu a adrenalina aumentar. Eduardo, precisamos ir! Ela puxou Gabriel para mais perto, mas o pequeno estava apavorado. Eu sei o que você é, Cecília. A voz de Lucas cortou o ar. Descubra a verdade ou todos nós estamos perdidos. Cecília olhou para Lucas e um frio percorreu sua espinha. Seu passado se entrelaçava com o deles de forma que ela nunca poderia imaginar. O que você sabe? Ela exigiu, a raiva se transformando em desespero. Você precisa enfrentar a verdade. Sandra sabia que você e Gabriel estavam em perigo e fez tudo por amor. O homem mais próximo se virou, a arma em punho. Vocês têm que sair agora! Ele gritou, e o pânico se espalhou como fogo em palha. Seca! Corra! Tiago gritou. Cecília empurrou Eduardo para frente, segurando a mão de Gabriel com força. Sigam-me! A multidão dispersou em pânico enquanto o grupo armado avançou em direção a eles. Para onde vamos? Eduardo a questionou, a voz trêmula. Para a floresta, ela respondeu, apontando para a escuridão que se desenrolava diante deles. O cheiro da terra molhada era um alívio no meio do caos. Lá podemos nos esconder. Correndo, os passos soavam como batidas de tambor. O coração pulava e as vozes se misturavam em um coro de gritos e desespero. Cecília, com Gabriel ao seu lado, sprintava, sem olhar para trás. Era a única forma de escapar.
Quando entraram na floresta, um silêncio pesado os envolveu. O som das folhas cremindo sob os pés era quase ensurdecedor. Estamos seguros? Gabriel perguntou, os olhos arregalados. Cecília o olhou. Por agora, sim. Mas sua voz traía sua insegurança. As palavras de Lucas a atormentavam e cada sombra que se movia parecia ameaçá-los. Eduardo estava exausto e a tensão em seu rosto era evidente. Precisamos falar sobre tudo isso. Mas Cecília não tinha certeza se queria ouvir mais. As verdades estavam se desdobrando. E cada uma parecia mais pesada do que a anterior. Então, uma luz cortou a escuridão. Ali! Tiago apontou. Era um carro, um farol piscando, vindo em sua direção. O nó na garganta de Cecília apertou. E se fosse mais uma emboscada? Devemos entrar? Eduardo perguntou, a expressão dele misturando esperança e medo. O carro parou e uma figura familiar saltou. Era o pai de Cecília. Cecília, você precisa vir comigo. A urgência na voz dele a atingiu em cheio. Não há tempo a perder. Cecília hesitou, a batalha interna pesando em seus ombros. O que ela realmente sabia? E ternos retorcidos estavam mais vivos do que nunca. Mas sabia que precisava decidir. Vamos, Cecília! A voz de Tiago sacudiu-a. Você não pode ficar aqui. Olhou para Eduardo, depois para Gabriel, e então uma centelha de determinação acendeu. Sim, vamos! E antes que pudesse mudar de ideia, correu em direção à figura no carro. O passado poderia esperar. O futuro deles dependia daquele momento. E assim, com o coração acelerado e a realidade tumultuada, eles se despediram da floresta. A verdade ainda estava lá fora, espreitando como um lobo à espreita. Mas por instantes estavam juntos, correndo para a liberdade. O que acontece agora na vida de Cecília e Eduardo? A escuridão se foi, mas a luz os encontrará? Ei, você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. E inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.